Pessoal, hoje a nossa atenção está voltada para tratar de casos concretos envolvendo a proteção de dados, casos que nesses tempos repercutiram, não só com uma repercussão de imprensa, mas que também no âmbito jurídico e dos tribunais, ou não só dos tribunais, acabou gerando algum desdobramento e que envolveram em alguma medida a proteção de dados pessoais. Nós colocamos casos relacionados à proteção de dados pessoais porque, no sentido bem amplo, ou seja, não envolvendo apenas a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, mas a gente vai aqui tocar nela. Então, eu queria, assim, objetivamente traçar um perfil de alguns casos, uma amostragem de casos que não vai ser claramente exaustiva, né? E nós temos também um desdobramento de casos no exterior, no âmbito europeu, que tem uma tradição já bastante longa de proteção de dados, tem uma casuística já, como se diz, vários casos que aconteceram e que acabam em maior ou menor medida ressoando, tendo algum impacto e sendo noticiados aqui no nosso contexto. Mas aqui no nosso contexto, a gente lembra que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados é do ano de 2020 e mesmo antes da lei nós tínhamos casos que envolviam proteção de dados e que geravam algum tipo de reação por parte daqueles que se julgavam e se julgam prejudicados. Então, isso é sempre importante dizer. A proteção de dados não começa com a LGPD, porque nós tínhamos o que se chama de regras setoriais. E, de alguma maneira ou de outra, o direito já existente, ele consegue dar conta, em alguma medida, de proteger aquelas pessoas, mesmo quando não tinha a Lei Geral de Proteção de Dados. Com a Lei Geral de Proteção de Dados se ganha uma nova cultura e uma lei mais especial, uma lei mais específica para lidar com esses problemas que advêm, que violam a personalidade das pessoas. Então, quando a gente fala de casos também, nós não estamos falando só de uma resposta que possa ser dada pelo Poder Judiciário, pelos juízes, pelos tribunais. Também há uma resposta que pode ser dada pelas autoridades de proteção de dados, na via administrativa. Então, nós temos o que se chama de sanções, e depois nós vamos ter uma seleção de uma palestra sobre as sanções administrativas no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Então, tem um capítulo na Lei de Proteção de Dados do Brasil que trata dessas penalidades administrativas. E a gente não está falando de uma reprimenda do Poder Judiciário, dos juízes, mas sim da administração, e aí da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a famosa ANPD, que está lá em Brasília. E ela pode aplicar, como está todo mundo no início, ela ainda não aplicou nenhuma penalidade. Em 2021 ela ainda não aplicou nenhuma penalidade. E as penalidades podem ser exigidas desde agosto, mas ainda falta uma regra da ANPD. Desde agosto de 2021 podem ser exigidas as penalidades ou impostas, mas falta ainda uma regrinha da ANPD para que eles consigam efetivamente impor essas penalidades. E sem essa regra que torna um pouco mais concreta a possibilidade de aplicação das penalidades que estão previstas na lei, a ANPD não tem como aplicar penalidades, porque faltam alguns critérios. Então, é importante só visualizar isso. Quando tiver o sistema de proteção de dados brasileiro totalmente pronto, com algumas regrinhas que faltam, nós vamos ter as reprimendas judiciais, as respostas judiciais das infrações, ou seja, as violações da lei, e também as reprimendas administrativas. Ainda ao lado da ANPD, nós temos o que antes nós já tínhamos, os PROCONs, por exemplo, a defesa do consumidor. O Brasil tem uma tradição muito grande de defesa do consumidor. Então, eu selecionei aqui alguns casos, vocês vejam, um deles, um grupo de casos que eu selecionei. Um grupo de casos que eu selecionei aqui trata de fraude nas relações de consumo decorrentes de uso indevido de dados. E isso já existia desde antes. Eu vou dar um exemplo para vocês que é muito clássico, muito característico. Por alguma razão, e a gente pega o exemplo de um banco, isso já aconteceu muitas vezes, fraudadores têm acesso a informações de pessoas que são clientes de banco e conseguem entrar em contato com essas pessoas, por exemplo, dizendo que deve ser substituído um cartão
do banco dessa pessoa. Então, o que tem aí? Tem um vazamento de dado pessoal de clientes de banco. Esses dados pessoais chegam até fraudadores que conseguem entrar em contato com pessoas que, desavisadas e caindo num golpe, acabam, por exemplo, recebendo, aí tem o que se chama de golpe do motoboy, a visita, né, de um fraudador desses, ou uma pessoa contratada pelo fraudador, para, na verdade, aplicar um verdadeiro golpe, né, fraudar essa pessoa e obter ganhos ilícitos a partir de cartões falsificados, a partir do compartilhamento de senha dessas pessoas, que daí os fraudadores passam a ter ciência de qual é a senha desses correntistas do banco e aí usam indevidamente esses recursos, causando prejuízo. Então a gente vê que na origem está um acesso indevido, seja lá por qual razão, às vezes até mesmo esses fraudadores conhecem pessoas do banco e o banco não tem um cuidado necessário na sua política interna e acaba vazando o dado e gera esse dano. Isso acontecia antes da LGPD e tem uma possibilidade de reprimenda, de resposta da lei, que é a responsabilidade civil, ou seja, um dever de indenizar aqueles que foram prejudicados. E se cuidava disso, mesmo antes da Lei Geral de Proteção de Dados, e até hoje pode se utilizar, das regras que estão no Código de Defesa do Consumidor de Responsabilidade Civil, ou seja, quem causa um dano indeniza. Então, já antes da Lei Geral de Proteção de Dados, se utilizava o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, pelo que se chama de defeito do serviço, que gera um dever de indenizar. Isso já existia, continua existindo. Hoje, em muitos casos, se utiliza a Lei Geral de Proteção de Dados como um reforço de argumentação para que se possa obter essa indenização. Tá? Coloquei também aqui um outro ponto de uma outra área, publicidade de dados pessoais em reclamações trabalhistas, reclamatórias trabalhistas. Então, depois da edição da LGPD, se observou que em algumas reclamações trabalhistas há pedidos para que as ações corram em sigilo ou em segredo de justiça, para que os dados pessoais dos reclamantes sejam protegidos ou anonimizados. E nesses casos, a jurisprudência, ou seja, os tribunais, eles têm se dividido o quanto eles vão usar o argumento da Lei Geral de Proteção de Dados para fundamentar esse sigilo dessas informações ou não. E muitos desses tribunais entendem que já havia na própria legislação anterior à Lei Geral de Proteção de Dados uma certa proteção para o sigilo do que acaba se chamando de listas sujas de trabalhadores que entram com reclamatórios trabalhistas. E tem uma proteção a isso para que não se formem listas de discriminação de trabalhadores que exerceram seus direitos. Então, os tribunais têm se dividido na fundamentação, essa é a mensagem que se passa aqui, ou seja, alguns entendem que se pode utilizar a LGPD e outros que já não precisam utilizar a LGPD, que já tinha essas regras anteriormente estipuladas. Tem um caso bastante interessante também, que ressoou muito há um tempo atrás, que é um caso de um tribunal alemão, de um advogado que recebe um e-mail indevido, ou um e-mail que ele nunca solicitou, de publicidade, e ele acaba entrando com uma ação judicial contra a empresa que mandou aquele e-mail. Um único e-mail só indesejado. E qual era o argumento dele? O argumento dele era justamente o de que essa empresa não poderia mandar esse e-mail sem uma base legal, como se diz, ou seja, sem uma autorização para tratar o dado pessoal dele. Então, quando não há essa autorização para tratar o dado pessoal, não se pode tratar o dado pessoal. Esse é um ponto bem essencial da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados acaba exigindo essa base legal. Aqui eu me aproximei mais para carregar a bateria do meu celular. E então é essencial que tenha base legal. Como não tinha a base legal para fundamentar o tratamento do dado pessoal, o tribunal acabou entendendo que essa empresa não deveria mais enviar publicidade para esse advogado lá na Alemanha. O mesmo poderia se aplicar aqui no Brasil. Quando falta base legal, não é possível tratar o dado pessoal, por isso não pode enviar publicidade. Precisa que tenha uma razão pela qual se obteve e se vai realizar o tratamento do dado pessoal. Evidente,
né? Por exemplo, pense em uma empresa de telefonia que tem o dado pessoal dos seus clientes justamente para prestar o serviço de telefonia. Se ela quiser fazer uma campanha de marketing, ela está se desviando um pouco da finalidade pela qual ela obteve o dado pessoal, que é prestar o serviço de telefonia. Ela tem a base legal de cumprir esse contrato de prestar o serviço de telefonia, mas ela não tem uma autorização para a finalidade do marketing. Pode ela fazer a campanha de marketing ainda assim? Tem uma base legal na LGPD, um fundamento para tratar o dado pessoal, que é o que se chama de legítimo interesse. Então ela poderia fazer esse tratamento com a campanha de marketing tendo dado pessoal, desde que ela fundamente no legítimo interesse. Nesse caso, o advogado que eu mencionei poderia também utilizar o legítimo interesse? Até de repente poderia. O que acontece? Que nesse caso, essa empresa que fez o tratamento, ela não se organizou em nada, então ela não conseguia fundamentar a razão pela qual ela fazia esse tratamento de dados pessoal e a campanha de marketing. Se ela tivesse organizado, preparado a documentação dela para justificar que ela estava utilizando o legítimo interesse, que também existe na Europa como uma base legal, e até nós importamos de lá, certamente ela poderia ter um maior êxito. O que aconteceu é que na ação judicial, quando foi proposta contra ela, ela foi meio que surpreendida. Ela foi surpreendida porque ela não conseguia justificar o tratamento do dado pessoal e por isso o tribunal acabou achando que aquele tratamento era indevido e proibiu essa empresa de tratar o dado pessoal. Mas aí vem uma segunda pergunta. Pelo envio desse único e-mail, essa empresa deveria pagar uma indenização para esse advogado pelo envio de um único e-mail? E com relação a isso se ocupou e ainda se ocupa na Alemanha os tribunais de lá, porque eles não decidiram esse caso ainda em instância final, e eles estão se perguntando se na proteção de dados esses, vamos colocar assim, essas violações que aparentemente seriam menores levam a um dever de indenizar, né? Então, essa pergunta ela ainda não foi respondida. Então, um capítulo que ainda vai ser escrito para saber se, nesse caso, né, esse titular de dado pessoal, esse advogado, vai ter direito a uma indenização ou não vai ter. Tem alguns que entendem que é uma infração muito pequena e que não leva ao dever de indenizar, não deveria levar ao dever de indenizar. Alguns chamam, inclusive, de uma infração de bagatela, ou seja, é muito pequeno. E outros entendem que não é possível, na proteção de dados, se falar em relevância do dano nesse caso, né? Que mesmo que tenha sido tratado para um e-mail só indevido, ainda assim é um dano e deveria ser indenizado. E o mesmo se reproduz, em certa medida, aqui no Brasil. Tem alguns tribunais que entendem que nessas violações, tanto a LGPD, né, quanto eventualmente o que nós tínhamos antes de regras, antes da LGPD, porque nós tínhamos no Código de Defesa do Consumidor, um pouquinho no Marco Civil da Internet, um pouquinho em outras legislações setoriais, como na área da medicina, etc., que em havendo essa violação, uns vão entender que tem que provar o prejuízo para que se tenha uma indenização e outros vão entender que há um dano por si, um dano, como se diz no direito, em ré ipsa, ou seja, um dano pelo dano, né? Foi praticado isso, já vai ter que ter um dever de indenizar, que vai representar um dano moral, né? Então, esse é um ponto assim bem ainda a ser desenvolvido, da relevância do dano em proteção de dados, porque muitas vezes a gente nem se dá conta, trataram devidamente um dado pessoal nosso, e aí a gente vai pensar assim, tá, mas o que eu vou fazer agora? Vou pedir uma indenização, mas quanto? É difícil de aferir até economicamente. E aí que surgem essas indenizações extrapatrimoniais de dano moral, que às vezes tem até um caráterzinho punitivo para o ofensor. Um outro caso bem impactante aqui no Brasil, recente, que também ainda não foi decidido definitivamente, mas que teve uma primeira manifestação judicial favorável aos titulares de dados, é no caso do metrô de São Paulo, que tinha um totem com um certo reconhecimento facial das pessoas que passavam por lá, e uma tela, né, que captava as imagens das pessoas, os rostos das pessoas. E aí verificavam como é que era o semblante, a face das pessoas, mas mais do que isso, as reações delas a certas mensagens e campanhas de publicidade
que lá estavam sendo projetadas. Então havia uma captação das reações das pessoas para ver se aquilo era positivo ou não, se aquilo era uma campanha adequada ou não, ou interessante ou não. Então ficou famoso aqui no Brasil como o caso do metrô de São Paulo, e que envolve esse reconhecimento facial, que é um dado sensível, ainda mais protegido na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados. Então esse caso também teve uma decisão inicial contrário a essa possibilidade na Justiça. Se achou que esse tratamento de dado pessoal sensível, que é um dado mais pesado, mais sério, era indevido, né? O Tribunal de São Paulo lá disse, olha, não pode fazer isso, não está transparente qual é a finalidade, não está transparente para o usuário que está sendo reconhecida a face dele, e mais do que isso, que vai para um banco de dados que vai coletar todas as impressões, né? As reações das pessoas pela face a esse marketing que está sendo feito. Então vejam, hoje a coleta dos dados ela até não é percebida por nós, por microfones, por câmeras, né? E assim torna mais difícil a fiscalização, torna mais difícil essa repreensão dos mecanismos administrativos e judiciais. Nesse caso do metrô de São Paulo, né, foi um Instituto de Defesa do Consumidor que entrou com a ação, eles flagraram a ilegalidade, então é uma associação, né, um instituto lá que estava defendendo a categoria ampla dos consumidores. E por vezes dessa maneira que se torna mais eficaz a proteção, né, dos usuários, dos titulares de dados pessoais. Então veja, assim como tem o que se chama de tutela individual, quando o indivíduo que se julga prejudicado entra com um processo judicial ou faz uma reclamação na Autoridade de Proteção de Dados, também tem o que se chama de tutela coletiva, que é exercida pelas associações, pelo Ministério Público especialmente. Então, eles têm uma capacidade de se organizar mais, eles podem às vezes até contratar especialistas, associações fazem isso, eles contratam pareceristas que vão analisar tecnicamente as operações de tratamento de dados pessoais muitas vezes, e assim possibilita que uma associação ou o Ministério Público, protegendo os direitos de milhares, às vezes milhões de pessoas, consigam mais eficazmente, pela tutela coletiva, efetivamente, como se chama, né? Essa tutela que abrange os direitos difusos, direitos de muitas pessoas que estão passando pela mesma situação, e causa, então, uma maior visibilidade e uma eficácia maior, porque o juiz pode proferir uma sentença nesse caso que tem um efeito para todas as pessoas que estão naquela mesma situação, enquanto que se uma pessoa apenas reclama, né, a natureza do processo é individual e é apenas essa pessoa que vai se beneficiar. Então, na proteção de dados, também se fala dessa tutela coletiva, que também é muito eficaz. Então, nós temos a tutela coletiva, a tutela individual judicial, ambas, e também as sanções administrativas, que, como eu disse, elas vão cada vez mais entrar em ação pela atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas deixa eu, então, aqui, né, tratar, por fim, dessa questão do vazamento de dados, que eu até mencionei antes, para dizer que essa é uma ocorrência muito frequente no momento de hoje, no mundo inteiro, inclusive, né? Se escuta desses vazamentos, desses ataques a sites, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? E de diversos locais, de empresas, a gente já escutou isso, né? Os ataques de ransomware, onde se pedem resgates e praticamente paralisa, né, os servidores, os serviços que essas empresas, que o poder público muitas vezes fornece. Nesse caso, cabe uma indenização? Também é polêmico. É polêmico porque tem a própria questão de saber se é possível evitar esses ataques. Muitas vezes esses ataques são muito poderosos e vítimas não são só os servidores de pessoas jurídicas de direito privado e de direito público aqui no Brasil, mas do mundo inteiro. O mundo inteiro, em diversos locais, tem sido vítima desses ataques de ransomware. Então, se é possível ou não uma indenização nesses casos, é algo discutível, né, é verdade, mas eu diria que a tendência maior é que se analise o caso concreto
se veja eventualmente, se mesmo diante do ataque de ransomware, esse que trata os dados pessoais, que mantém os sistemas, os seus servidores, se ele toma os cuidados necessários de segurança para que algo assim não aconteça. Então é uma questão também de não fácil solução, né? É uma questão ainda que vai ter muito desdobramento e muito desenvolvimento no Brasil, mas é uma questão do momento, os famosos ataques de ransomware que geram todo esse mal, né, com a paralisação de muitos serviços amplamente no Brasil, nos setores público e privado e também mundo afora. Então esse é um panorama mais geral, até certo ponto superficial, dessas ocorrências, né, de casos com dados pessoais. Existiriam inúmeros outros casos para tratar, mas aqui já vai um panorama mais geral.